rádio que toca palhoça. Boa tarde, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Dá Uma Segurada dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre seguro residencial. Mas antes disso, você já está seguindo a Rádio PH? Você já baixou no seu celular o aplicativo para acompanhar a programação da rádio? Ainda não? Lembra que nós estamos em todas as plataformas. Então você encontra a gente, você pode baixar para Android, para iOS. O site da rádio é www.phradio.com.br. Estamos também no Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, Instagram, Facebook e também no site do Jornal Palhocense. Antes das apresentações, das devidas apresentações do meu convidado, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Via Gold, assessoria em seguros é mais do que seguro, é uma rota inteira de parceria. E o propósito da Via Gold consiste em transformar a vida do corretor de seguros através da assessoria completa na comercialização, atendimento, desenvolvimento e educação em seguros de transporte de cargas, blindando assim a carteira do corretor e trazendo soluções completas para ele e para os seus clientes. Alinha processos, sistemas e condições diferenciadas junto às melhores seguradoras do mercado no segmento. Se você é corretor de seguros, quer entrar no ramo de seguros de transporte de carga, procure Via Gold Assessoria em Seguros. E agora também Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica com aquilo que veste. Eu uso Bless Boutique, gosto e indico para vocês. Victor Ivaniski, seja muito bem-vindo à bancada do Dá Uma Segurada. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse programa aqui gravando, onde tantos grandes profissionais já estiveram por aqui, já acompanham o programa e vi que só tem cara bom. Agora baixou um pouquinho o nível, mas estamos aí. Não, por favor, não fale isso. Não. Olha só, Victor Ivaniski é corretor de seguros e é proprietário da Vibe Corretora de Seguros. Conta pra gente quem é o Victor Ivaniski. Quem é o Victor Ivaniski? Nossa. É difícil, né? É uma pergunta difícil. Victor Ivaniski tem 40 anos, né? Tá no lançamento de 19 anos agora. Um filho de 6 anos maravilhoso, meu filho Enzo. A Vibe nasceu... Eu já tô há 22 anos aqui, né? Sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Estou 22 anos aqui, então... Mais da metade da minha vida, então sou um cataúcho. Né? Mas bah... Então... E nesses 22 anos trabalhei em vários ramos aqui na Grande Florianópolis. Trabalhei no comércio, eletro. Trabalhei como móveis planejados, depois corretor de imóveis. E lá em 2005 e 2006 eu tive umas tragédias pessoais. Em 2005 eu perdi minha mãe atropelada, 13 de abril de 2005. Eu fazia faculdade na época de administração. E depois de 2006 perdi meu pai de coração. Um ano depois, eles eram separados, mas foi uma triste coincidência. E aí na época ali eu tive um baque em todos os sentidos, né? Tanto psicológico como financeiro, emocional. E ali por causa dessa minha tragédia pessoal, aí eu, por ter tido problemas financeiros na época e tudo, teve que pagar dívidas e coisas assim, ficaram, né? Então em 2011 eu fui fazer fui a corretora de imóvel, fazer um coach com a Vanessa Tobias. Beijo pra ela, inclusive tive com ela agora semana passada na Alameda Casa Rosa, no evento da CIF, e pude até fazer uma homenagem pra ela, ela tá no meu Instagram, uma homenagem que fiz pra ela, bem legal. Ó, amo ela. E aí no coach com a Vanessa Tobias, na época, então, o Henrique Fernandes, tinha outras pessoas lá, uma turma bem legal, e eu tive insight de trabalhar com seguro, porque eu tava, na realidade, na época preocupado, que é o meu futuro, né? Então, na época, como corretor de imóveis, oscilava muito. Vendia, tinha dinheiro, não vendia, não tinha. Claro. Então, eu não tinha na realidade, uma estabilidade. Uma estabilidade financeira, é isso mesmo. Então, aí eu fui até o coach para tentando me resolver em relação a isso. E lá eu tive insight com a Vanessa, com a turma, de trabalhar com seguro, de evitar que as pessoas passassem por aquilo que eu passei, da perda financeira, tá? Então eu, por coincidência da vida, depois de 2012 eu tive a oportunidade de conhecer a Mão Geral Aego através de um gerente.
foi o Juliano Raimundo na época. E como fiz o curso da SUSEPinha, que a gente chama no mercado de segurador, né? De vida, dentro da mão geral, e me formei em vida, e daí comecei a trabalhar paralelo com os imóveis. E aí começou a vir a demanda do pleno, né? Que o pleno, pra quem não sabe, tem em casa, é você poder trabalhar com todos os ramos, né? E aí, em 2013, eu fiz o presencial na Funenseg. E em 2014 me formei, em fevereiro de 2014 me formei na Funenseg com pleno. E em junho de 2014 nasceu a Vibe Corretora de Seguros. Perfeito. Então essa é a minha trajetória inicial ali, né? Perfeito. Você colocou aqui que a Vibe, ela faz parte da rede Loja Cor. Atua hoje com 45 companhias seguradas. Mas você tem a SUSEP, você, né? Sim, eu tenho minha SUSEP. Você optou em ficar com a Loja Cor? Sim. Na verdade, a Loja Cor hoje é a maior rede de corretoras de seguros do Brasil, né? São mais de 2.500 corretoras do Brasil. E aí, na época, eu conheci o plano de negócio deles e achei fantástico. E tô lá até hoje, né? Tenho, não todas as companhias, tem algumas companhias que a Loja Cor não trabalha, então eu trabalho diretamente com o meu código da Vibe. E a Oxy, por exemplo, é uma, né? Então eu fui te conhecer inicialmente teu perfil através da Oxy, através da Ana Paula lá e do Calheiros. Inclusive, um grande beijo pra Ana Paula, pro Calheiros, pessoal da Oxy. Um grande Rogério beijo pra Bruck. vocês. O Rogério, exatamente. Legal. E então eu tô dentro da Loja Cor, lá tenho. E realmente a Loja Cor oferece um back office fantástico hoje, né? Oferece uma estrutura hoje pro corretor bem legal, sabe? Eu sou bem contente com eles, né? Hoje, se você tivesse que dizer a tua especialidade, porque tem isso, né? Assim, por exemplo, a Maria do Seguro é o seguro de carga, né? É o transportador, a gente trabalha extremamente focado para esse público. Hoje, se você tivesse que falar assim, Maria, a minha especialidade é... eu tenho... A minha carteira ainda é automóvel, né? Porque automóvel não adianta, a gente não vende, o pessoal compra, né? Então, o dia todo as pessoas estão chamando no WhatsApp, estão pedindo cotação através dos network, assim. Mas a minha especialidade são duas hoje, é seguro residencial e seguro condomínio, né? Hoje a gente vai falar de residencial, mas eu tenho uma notoriedade no mercado também de condomínios, também bem legal. E esses dois ramos aí são minha especialidade, eu conheço bastante mesmo. Em que momento tu decidiu ir pro seguro residencial, assim? Quando foi? Porque tu começou a tua trajetória, lá em 2012 você disse, eu vou pra área de seguro, que eu enxergo de fato, com tudo que aconteceu na minha vida, que isso traz uma estabilidade pras pessoas, né? Em que momento você disse assim, cara, eu vou me especializar no seguro residencial? Não vou nem falar hoje de condomínio, mas assim, no seguro residencial. Quando que você disse, quero isso, gostei? Eu acho que na realidade o seguro residencial é o seguro com o melhor custo-benefício do mercado, né? Então é um seguro, hoje pra você ter uma ideia, hoje em torno de menos de 25% das residências do Brasil tem seguro. Isso é muito pouco, né? E dá uma consideração que o Brasil é um dos países do mundo que mais tem incidência de raio, então... acho que a procura, a necessidade do seguro residencial ela é muito grande, e eu acho que falta muita oferta no mercado, né? Eu acho que as pessoas não têm noção. A pessoa acha lá que ela paga, ela tem um carro de 50 mil reais, ela paga 3 mil reais no seguro. Ela tem uma casa de 300, 400 mil reais, ela acha que vai pagar 10 mil reais no seguro. As pessoas não têm noção dessa... Não faz nenhuma cotação pra ver. Não faz. Ela faz na cabeça dela uma analogia dos preços, dos valores e... Então, acho que falta ofertar, né? Então, a minha ideia, na verdade, no mercado de seguradora é mostrar para as pessoas... mostrar para as pessoas o custo-benefício do seguro residencial, né? O quanto ele é barato, o quanto ele tem muitos benefícios que lá na frente faz que o seguro saia de graça, né? Então, e essa é a minha ideia no mercado hoje. Quando a gente fala hoje de um seguro residencial, então, por exemplo, muitas pessoas moram de aluguel, né? O seguro residencial, ele pode ser contratado por qualquer pessoa que esteja dentro daquele imóvel? Como é que funciona a contratação? Então, a lei do inquilinato obriga o locatário a fazer a contratação do seguro de incêndio em benefício do locador. Tá. Né? Então, porém, esse seguro, ele protege somente o proprietário do imóvel perante o seu bem. Tá. Né? E quando não existe essa, por exemplo, uma intermediação imobiliária e não é feito esse seguro através da imobiliária,
mesmo assim a responsabilidade do locador permanece. Então eu fui lá e aloquei um apartamento seu, por exemplo. Você locou direto para mim, não quis uma intermediação imobiliária e não foi feito nenhum tipo de seguro. Aí foi lá, pegou fogo no imóvel. Então, além de eu ter a minha perda dos meus bens e tudo que eu trabalhei a vida toda para ter, eu ainda sou responsável pelo teu bem, pelo imóvel que eu estou alocando de você. Então, imagina, eu fico com 2 problemas, né? Porque eu perco as minhas coisas e ainda tenho responsabilidade com você. Claro. E outro lado é o seguinte, nesse seguro que é contratado pelas imobiliárias, por exemplo, de incêndio, ele cobre somente o imóvel. Então, eu vou lá, estou pagando um seguro que eu acho que os meus bens estão segurados e não estão. Acontece um incêndio, perco todos os meus bens, perco minhas roupas, meus móveis, meus eletros, tudo que eu adquiria, trabalhei a vida toda para adquirir, e a hora que vou acionar o seguro vai dizer assim, não, a cobertura do incêndio é somente pro prédio, somente do imóvel. Do conteúdo que estava lá dentro, o problema é teu. Não tá. E vamos fazer outra questão bem importante. Você tem um apartamento, uma casa financiada pela Caixa Econômica, que é outro banco. Esse seguro que você paga mensalmente, são 2 coberturas. Uma é o seguro de morte, que é um pecúlio que tem ali, que é um prestamista, na realidade, que caso você venha a faltar, ele vai quitar esse financiamento para o banco. Então é uma garantia somente para o banco, né? E também, claro, que você como seus beneficiários, né? E o seguro de incêndio desses imóveis, eles cobrem somente o que é o do banco, somente o imóvel. Então eu pego muitas pessoas, você tem seguro do seu apartamento? Não, eu tenho seguro do banco, que está no financiamento. Não, mas o seguro do financiamento paga só imóvel. Paga o que é a garantia do banco. Quando a gente fala em seguro de banco, eu sempre falo, toma muito cuidado. Leia a pólice, né? Porque as pessoas, geralmente, elas não leem aquilo que... Então, elas acham que elas estão protegidas, que elas estão... o patrimônio, até a vida delas estão resguardadas. Às vezes, ela nem leu aquela pólice, nem sabe o que acontece. Aí, quando dá o problema, lembra da pólice, vai ler, não tinha cobertura. Então, gente... Quando a gente fala sobre... Você vai contratar... Você vai procurar um médico pro coração, você procura um cardiologista, né? Você vai levar o sapato pra arrumar, você vai no sapateiro. Você vai comprar carne, você vai no açougue. Você vai contratar um seguro, você vai contratar com um corretor de seguros. Né? Não vamos confundir as coisas. Então, quando você vai contratar um seguro, geralmente é uma venda casada, que vem do banco. Goela abaixo, né? Poderia dizer de outra forma, mas é isso aí. Né? Então, assim, é aquela venda casada que ou tu faz ou tu fica sem o financiamento. Isso. Né? Tu não vai perder o financiamento por causa de um seguro. E tu nem sabe que tu tem direito. Então, gente, pergunta, leia e contrate seguro com um corretor de seguros. É isso? Bem isso. Porque 99% das vezes quem está fazendo lá a intermediação no banco não sabe o que está fazendo. Exatamente. Entendeu? Eu não vou dizer que existe uma índole, uma fé do que está vendendo. Realmente é ignorância mesmo e não conheceu o que está vendendo. Exato. Não é especialista naquilo. Não, ela acha que está vendendo uma coisa e não está. Exatamente. Entendeu? E aí assim, e infelizmente só vai se dar conta disso no pior momento. Quando precisa. No sinistro. Quando precisa. A hora que pegar fogo, a hora que acontecer as coisas, daí vai ver que não Quando der ruim, aí você vai querer achar um pai pra essa criança feia. Sempre é assim que funciona. É bem desse jeito. É isso mesmo. Victor, deixa eu te falar um negócio. Você comentou aqui, você disse assim, Maria Fernanda, às vezes quando tu contrata por intermédio de uma corretora, de uma imobiliária, perdão, a imobiliária ela vai lá e impõe um seguro. Sim. Né? A imobiliária pode impor, ela pode determinar esse seguro, ou eu posso contratar, eu tenho contratado a pólice, levo pra imobiliária, tá aqui. Como é que funciona? A imobiliária pode impor isso? Não pode impor. Ela oferece. Inclusive, estou com um caso de hoje aí de um cliente que está alugando uma casa no Campeche e aí pediram para ele um seguro de incêndio, né? E aí botaram um valor mensal para ele, mandou para mim. Aí eu falei, cara, pede para eles qual é a cobertura que eles querem. Aí na verdade ele mandou para mim agora à tarde, R$350 mil de incêndio, mais o valor de perda, pagamento de aluguel, que daí vai garantir o dono do imóvel, caso o imóvel pegar fogo, daí garante a alocação, os valores mensais de aluguel para o dono do imóvel, né? Então, não pode, mas o que acontece muito é o seguinte, aí manda pra gente essa pólice, né, desse seguro,
e a gente faz a cotação e tranquilo. Se tem uma pólice, eu tenho uma pólice do meu seguro, por exemplo, e aí a imobiliária quer me obrigar a contratar deles. Aí o que eles podem pedir é que coloque uma verba, um valor X de como beneficiar o dono do imóvel. Isso pode acontecer. Mas não pode obrigar que contrate, que seja o seguro que ele quer do jeito que ele quer. Não, tem vários imobiliários fazendo isso, né? Fazendo, empurrando e querendo coisa assim, mas se você bater o pé lá e dizer não aceito, eu quero fazer com o meu corretor. E na verdade, quando acontece a intermediação imobiliária, tem vários intermediadores ali, né? Tem imobiliário que ganha comissão, mas o corretor mais. Então o valor realmente é bem mais alto, bem alto, né? Bem alto. Então, na verdade, daí com esse valor que a imobiliária geralmente oferece, a gente consegue fazer um seguro bem mais completo, né? Daí cobrindo, como eu falei inicialmente, cobrindo o conteúdo, né? Cobrindo os bens do locatário. Né? Vamos falar das coberturas do seguro residencial. Então vamos, a gente pode ilustrar assim. Eu entrei no imóvel e eu quero contratar um seguro residencial. Então, explica pra gente o que primeiro eu preciso levar em consideração. Quais são as informações necessárias para cotar esse seguro? E quais as coberturas que você sugere que eu contrate para esse seguro? Tá, vamos lá. A primeira coisa é a cobertura básica, né? A gente chama no seguro, nós como corretor chamamos de básica, mas é a cobertura de incêndio. Cobertura de incêndio que cobre incêndio, raio, explosão e queda de aeronave. Né? Essa é a cobertura básica. Essa cobertura ela dá amplitude para todas as outras subcoberturas que são daí as demais que a gente vai falar mais adiante. Então, primeira coisa, em relação à cobertura básica, é pegar quanto que custa a reconstrução desse bem. E não é assim, eu tenho lá uma casa que o valor de venda venal dela é R$500 mil. Mas o que importa não é o valor venal de venda, e sim o valor de reconstrução. E esse valor de construção é baseado muito em cima do CUB. O CUB agora está 2.300 alguma coisa aqui na Grande Florianópolis. Então a companhia seguradora vai pegar em cima desse valor. Então eu tenho lá uma casa de 100 metros quadrados. Tá bom. Tá? O CUB dela, CUB médio, assim, padrão de construção médio. Então eu vou lá e pego o CUB médio, 2.300 e poucos reais, que vai dar R$233 mil, digamos. Aí pensamos assim, eu tenho lá de patrimônio em casa R$100 mil. E olha que R$100 mil para classe média é bastante coisa. Né? Fora se tu ter móveis planejados, coisa assim, R$100 mil é bastante coisa. E aí tu pega, eu tenho R$100 mil. Então, digamos, de 230 mais R$100 mil de conteúdo, eu faria um seguro de R$350 mil de incêndio. Tá bom. Tá? Vamos lá, as informações necessárias para fazer a cotação, na realidade, as informações são básicas, são nome, CPF, data de nascimento e endereço de imóvel. Tá? Aí sobre as coberturas, existem várias coberturas que são que são as mais agravadas, né, hoje em dia, né? E algumas diferentes, um pouco mais, um pouco menos para casa ou apartamento. Falando em casa inicialmente, eu acho que as coberturas mais importantes é o dano elétrico, né? Como eu falei no início do programa, o Brasil é um dos países com maior incidência de raio do mundo. E a oscilação de energia agora, então, no verão é brincadeira, né? Então, eu vejo lá no meu condomínio lá que falta a luz ou dá oscilação ou estoura um transformador perto, assim, dá aquela queda de luz, o pessoal tá todo mundo apavorado em desligar disjuntor de luz, desligar disjuntor, preocupado com a volta da energia. E realmente quando a energia volta, ela volta forte, então ela queima muito equipamento. E aí se for entrar numa briga com a Celesc, aí perde. Até pode ganhar, mas vai levar uma celeuma aí gigantesca, às vezes não vale a pena, né? Então a cobertura de dano elétrico para casa é muito importante. Cobertura de vendaval, né? Que é vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo. Nesse caso, mais casa mesmo, né? Casa. Tá. Essas coberturas de casa. Então, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, acho que é bem importante. Hoje a gente não consegue mensurar mais nada. Se tem uma cobertura que eu não mensuro, acho que eu digo, R$30 mil de reconstrução, eu já não penso assim, eu já chuto pra cima, porque daqui a pouquinho dá um tufão e leva a casa. Sim. Né? Hoje em dia a gente não consegue antes sobrar do que faltar o dinheiro para arrumar. Então. E falando em casa também, por exemplo, a cobertura de roubo.
Assim, muito importante, né? Muito importante, que é roubo e furto qualificado, né? Não paga furto simples, e sim furto qualificado. Pra quem não sabe a diferença entre furto qualificado e furto simples. Tu sabe que eu sempre fico nessa dúvida, então fala pras pessoas a diferença entre o simples e o qualificado. Furto simples é você olhar pro lado lá, eu pegar agora esse teu celular, pegar aqui, botar no meu bolso e sair daqui. Esse é furto simples. Tá. Aí você não viu, não teve rompimento, nenhum obstáculo, nem nada, né? E aí eu peguei o celular. Não teve ameaça? Nada. Okay. E eu peguei o seu celular e ele veio embora. O furto qualificado é o rompimento do obstáculo, né? Então, eu peguei e aí eu vim aqui, a porta estava fechada, eu rompi ali, o ladrão rompeu ali, forçou, né? Então, um rompimento ali, um cadeado, uma porta, deixou um vestígio. Arrombou a porta. Tá. Veio aqui, pegou o seu celular e levou embora. Tá. Isso é furto qualificado. Então, as companhias não pagam furto simples, elas pagam somente furto qualificado. E aí, a diferença para roubo é mediante grave ameaça, né? Então, você vem aqui, te ameaçou com uma arma branca, te ameaçou fisicamente, de alguma forma, e levou o seu bem. Essa é a diferença entre furto simples, furto qualificado e roubo. Perfeito. Aí a gente falou de roubo e furto qualificado, né? Em função do aumento da criminalidade. Responsabilidade civil familiar. Essa é boa. Essa rende conversa. Essa é muito melhor ainda no apartamento, né? Então, na verdade, a responsabilidade civil familiar é a responsabilidade minha e da minha família perante terceiros, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos. Se meu filho, por exemplo, estiver jogando bola em algum lugar ou brincando no shopping, por exemplo, e fazer uma arte lá, quebrar uma vitrine do shopping, o meu seguro da minha família, do meu apartamento, da minha casa, de responsabilidade civil familiar, vai pagar o dano ao shopping, à loja. Teve um caso, eu não lembro onde foi comentado esse caso, que a criança, né, uma criança muito bem educada, estava numa loja com a mãe, com o pai, e a criança conseguiu derrubar não sei quantas televisões de LED, Full HD, 4K, não sei das quantas, né? Porque nunca vai derrubar um telefone de R$29,90. Não. Nunca, né? Pois a criança foi lá e disse que tanto fez, que a criança conseguiu derrubar um monte de televisão. E essa mãe, este pai abençoado não tinha um seguro com responsabilidade civil familiar. E o tufo foi grande, a fumada foi gigante. Cobriria neste caso? Cobriria. Só não cobre quando há má fé. Dolo, né? Má fé, intenção de estragar. Mas não, coisa de uma criança acidente, faria, né? Um acidente, então. A criança assistindo a gravação, ela queria derrubar a TV, entendeu? Mas ela era uma criança, a gente entende, sim, né? Sim. Então, nesse caso, cobriria. Cobriria sim. Perfeito. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando a gente falou de explosão, incêndio e explosão. Incêndio, raio, explosão. Incêndio, raio, explosão. Mas só incêndio e explosão. Eu morei em Londrina, morei 11 anos em Londrina. E eis que um dia, um final de semana, eu estava indo pro shopping, passei, tava um trânsito do caramba, e um apartamento estava pegando fogo. Deu algum curto-circuito lá dentro e pegou fogo. Nesse caso, esta cobertura de incêndio, de explosão, ela entra nesse caso? O que é avaliado para cobrir? Ela cobre o próprio segurado, né? Nesse caso de apartamento, então, dando exemplo agora no apartamento, apresentando o nicho, então assim, no apartamento, a cobertura de incêndio cobre também somente o próprio segurado. O dono? O dono, tá? O dono, o próprio imóvel, né? Tá. O próprio imóvel. As coberturas dos terceiros que são atingidos, daí é na responsabilidade civil familiar. Vai ser familiar que vai pagar daí os danos a terceiros. Eu tive agora 2 sinistros, faz 2-3 meses, em 2 condomínios aqui na Grande Florianópolis. Né, um conhecido, porque todo mundo soube ali em Campinas, ali, o Bassano, que era meu segurado. E tive um outro também em Capoeiras também, os 2 segurados, os dois condomínios segurados, os condomínios eram meus segurados, e aí existia uma verba lá de incêndio dos apartamentos que pagou lá um valor pequeno, mas ajudou um pouco lá e o prejuízo foi grande. O susto foi grande e o prejuízo foi maior ainda, sabe? Então, é isso aí. Mas depois, eu quero que a gente fale do apartamento. Exatamente o que entra. Porque eu acabei te atropelando, falei do apartamento. Porque, por exemplo, assim, tem casos no inverno, liga a estufa,
né? Às vezes aquelas estufas mais velhas, assim, umas estufas mais antigas, né? Na casa. E bota fogo na casa. E aí? Sabe que tem pego fogo muito mais essas lareiras eletrônicas As agora? eletrônicas? Sério? A maior incidência de incêndio hoje na Grande Florianópolis, no inverno, é as lareiras eletrônicas. Primeiro que eu acho que aquelas lareiras não funcionam. Que eu acho que não esquenta, né? Porque o gaúcho, tu sabe? Sim. A gente gosta... Na lenha. Exato. Cheirinho de lenha, né? Exatamente. A gente gosta de lareira de verdade, gente. Que nem churrasco. Não me venha fatiar carne no meu churrasco, né? Me bota um pedaço de picanha inteiro lá fazendo favor. Não me venha fatiar carne. E aí, assim, primeiro que eu não sabia que esquentava, mas estufa, né? Geralmente pega fogo. E agora tá me falando que a lareira elétrica também. Muito. E Mas assim, é novinha, a lareira elétrica é nova. Mas é muito coisa da China, muito material muito ruim. Xing-ling. Xing-ling, total. Assim, ó, boa parte dos incêndios que eu soube aqui no inverno do ano passado, a causa foi lareiras, essas elétricas, né? Lareiras xing-lings, pessoas. Xing-lings, Então, Entendi. E assim, ó, a incidência é gigante. Então não são nem as velhas aquela, né? E outra coisa bem importante, vela. Os 3 incêndios que eu tive ano passado, em condomínios, foi por causa de vela. Então, Vela aromatizante? Vela, o pessoal acendeu uma vela, essa época de pandemia, o pessoal se agarrando muito a santo, a sua fé. E perdeu a casa. E aí, perde a casa. Assim, os 3 incêndios esses que eu tive agora nos últimos 2 anos, os 3 incêndios foram vela. Eu até estava comentando com o pastor da igreja que eu conheço lá, podia fazer uma campanha, o pessoal usa vela eletrônica, elétrica. Mas tu vai pegar fogo se for xing-ling? Não, mas pode ser até do celular. Pode ser até a velinha do celular, aquela que é o aplicativo. Entendi. Porque na verdade o ato da vela não é porque a vela tá acesa, assim, é a simbologia que tem, né? Não é mas porque... daí perde a graça. É que nem a lareira que não for com lenha. Mas assim, ó. Ou então ter cuidado, né? Cuidado onde coloca a vela, não colocar... Eu tive incêndio uns 2 anos atrás em Campinas. Uma senhora foi no Finados, que é novembro, né? 2 de novembro, é isso? É agora, né? Foi agora, né? Agora. Foi agora. Então fazem 2 ou 3 anos. A senhora foi acender uma vela pro falecido, o viúvo. Né? E aí? E aí colocou a vela numa área de serviço em cima da máquina de lavar. E deixou a vela queimando ali e foi dormir. E em cima da gravata tinha aquela secadora da enxuta, aquele plástico. Não sei se tinha roupa, não tinha. Pra te resumir a história assim, ó. Essa senhora teve a sorte, os vizinhos viram a tempo. Ela não acordou, não sei se ela tomar uma medicação, alguma coisa assim. A pessoa teve que arrombar a porta, tirar ela dentro do quarto. Ela não queria sair do quarto, ela toda assustada. Possivelmente queria encontrar o falecido. Mais um pouco ela encontrava. E assim, ó, o perigo que ela podia ir atrás do falecido e levar o pessoal com ela, né? Exato. Porque o perigo... Então assim, ó, lembra que o prejuízo foi bem grande ali, principalmente ter bombeiro depois para pagar, acabou com o apartamento. Então assim, ó, é um problema bem sério mesmo. Pessoas, brincadeiras à parte, tá? A gente vai fazer um breve intervalo e na volta o Victor vai responder se a pessoa que tá negativada pode contratar seguro residencial. Nos aguardem. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá.
RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Agora na PH, Minuto CDL. Salas e espaço multiuso. Com a pandemia, nos familiarizamos com o teletrabalho, o chamado home office, uma solução para muitas empresas manterem as atividades na pandemia, que será incorporada ao cotidiano, reduzindo aluguéis e necessidade de grandes espaços. Os associados da CDL de Palhoça podem tranquilamente acompanhar essa tendência e, quando precisarem de espaço para uma reunião, encontro ou treinamento, podem contar com os espaços para locações da sua entidade. São 2 salas de treinamento ou reunião e um espaço multiuso com copa e cervejeira. Os preços são especiais para o associado e para não associado também é locado. Quer conferir as datas disponíveis e os valores? Acesse cdlpalhoça.org.br ou ligue 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. Rádio que toca Palhoça. Voltamos! E nesses intervalos a gente gosta bastante porque a gente segue na conversa e seguimos animados. E agora o Victor vai responder para vocês: quem está negativado consegue contratar seguro residencial? Consegue, embora tenha uma limitação de seguradoras, né? Algumas, talvez boa parte não aceite, mas a gente sempre consegue encontrar alguma seguradora que aceite. Por isso existe um agravo no preço. Vai pagar mais caro, tá devendo, vai pagar mais caro, mas consegue contratar. Consegue. Com o seguro automóvel também é mesmo assim, né? Então, quando tem lá, por exemplo, tem um leque de 30, 40 seguradoras que trabalham no automóvel, quando tu vai cotar com alguém que tem restrição no nome, a gente já vê ali que só 2 ou 3 vão cotar e vai ser mais aí caro. O preço vai ser mais caro. Realmente. Mas consegue. Perfeito. Consegue. É isso que a gente precisa saber. Vamos falar então, a gente falou bastante sobre casa, né? Quais são as coberturas que a pessoa pode contratar para casa. E eu queria que a gente falasse sobre as coberturas para quem tem apartamento. Tá, vamos lá. Que tu sugere, né? Que você vai montar esse seguro, você diz, olha, contrata isso. Então, a regra do apartamento, então, inicialmente é a cobertura básica, então, que é incêndio, raiz e explosão, né? Então, é basicamente assim, ó, para contratar isso aí, o valor que se pensa é no valor de conteúdo. Porque se você mora no apartamento, o seu prédio, o seu condomínio tem a obrigatoriedade de estar contratado no seguro de condomínio. E tudo aquilo que foi entregue pela construtora no memorial descritivo está coberto no seguro de condomínio. Então, o cálculo do teu seguro residencial tem que ser feito em cima do que todas as melhorias que foram feitas no condomínio, no apartamento, desde que a pessoa entrou, desde que foi entregue o apartamento pela consultora, e todos o conteúdo, móveis, eletro, roupas. Então, é em cima disso, em cima de cobertura de incêndio, né? Aí, vamos lá, daí dano elétrico, que vai cobrir daí todos os elétrons que estiverem na tomada, por exemplo, máquina de lavar, refrigerador, televisão, todas, oscilação de energia, o raio, né? Aí, assim, lembrando uma coisa, quando o raio, a cobertura básica de incêndio, raio e explosão, cobre o raio quando cai no bem, no propriedade, no imóvel. E quando é um raio que cai próximo e gera uma tensão, um dano, aí entra a cobertura de dano elétrico, tá? Repete que não ficou claro. Vamos lá. A cobertura, caiu um raio, tá? O raio caiu na propriedade, no próprio bem, no imóvel segurado, tá? No apartamento? No apartamento que cai no condomínio. Não cairia no apartamento. Não, no apartamento, cai no condomínio. Tá. Aí vai pagar no dano elétrico. Mas no dano elétrico contratado pelo condomínio? Não, no elétrico contratado pelo segurado, pelo apartamento. Pelo apartamento. Os danos ao condomínio estão cobertos no seguro do condomínio. Que é somente, lembrando, condomínio é o que é condomínio, por exemplo, salão de festas, parte de comunicação. As áreas comuns do Isso, áreas comuns do condomínio. Tá. Tudo que é privativo
vai estar contratado no seguro do apartamento. Seguro particular. Particular, do apartamento. Perfeito. Tá? E, então, dano elétrico, aí a cobertura de responsabilidade civil familiar aqui é muito importante. Eu gosto de chamar, na realidade, o RC familiar, eu gosto de chamar de danos ao vizinho ou danos a terceiro. Danos ao coleguinha. Então, vamos lá, o que acontece muito, dá um rompimento, uma tubulação no meu apartamento e gera danos ao apartamento de baixo, vizinho, tá? Então, rompeu a tubulação, Inundou caiu, com água. inundou, estragou gesso, piso, móveis, eletro. Há a cobertura de RC que vai pagar. RC familiar. Familiar. E outra coisa que aconteceu essa semana no Cobrasol, o síndico me ligou perguntando se tinha cobertura. Aí eu falei que não tinha cobertura no seguro do condomínio, aqui nesse caso. Deu um problema lá na hidra de um apartamento. O casal foi dormir, ficou vazando ainda a noite toda. Senhor. O pessoal acordou de manhã, o apartamento estava alagado com lâmina de água. Essa água correu e foi pro elevador. E queimou o elevador. Que nada tá tão ruim que não possa piorar. E aí ele perguntou pra mim se tinha cobertura no seguro de condomínio. Eu falei que não, porque a responsabilidade é do morador e a cobertura que pagaria isso é a cobertura de responsabilidade civil familiar. Mas não, me conta a conversa toda. Ah. O pessoal que vazou da hidromassagem lá tinha a cobertura de responsabilidade. Não tinha seguro. Não tinha nem seguro. Não tem seguro. Que socorro, senhor. Não tem. Não falei mais com o Luiz, ali no condomínio Cobra Sol essa semana, mas o prejuízo ali foi grande. Não, depois você tem que perguntar pra ele. Me manda uma mensagem no Vou te WhatsApp mandar, me vou te contar mandar. quanto que deu essa fumada aí. Foi grande. Ele me ligou apavorado, perguntando o que fazia. Eu disse, cara, não tem que fazer, tem que Chorar. cobrar do morador, faz os orçamentos, fez prejuízo e cobra do cara. Cobra do morador. Socorro. A importância de ter um seguro residencial com essa cobertura de responsabilidade civil familiar. Muito E é muito engraçado, assim, não é nem engraçado, é interessante, né, Victor? Porque conversando contigo e ouvindo os causos, porque eu adoro os causos, né? Então, assim, eu acho que a parte mais legal é a gente poder contar os causos, porque tu ilustra pra quem tá nos assistindo a gravidade, a seriedade do assunto. Então, quando você conta isso, você mostra de forma prática a importância do seguro. Olha só, o cara tava ali, tava com a hidromassagem, deixou ela ligada, vazou, molhou, entrou no elevador. Vocês têm noção do custo de um elevador? grande. Muito grande. Entende? Então, assim, ó, vai sair caro pra caramba. E vai ter que tirar do próprio bolso. Vai. Se não tirar, vai responsabilidade, né? Vai dar uma ação, vai ter que responder uma ação, vai ter que responder com a ação, vai responder com os bens e etc. Então, o pepino é grande, né? Mais alguma cobertura para quem tem apartamento para contratar nesse seguro residencial? A cobertura de alagamento e inundação, que daí vai cobrir os danos ao próprio apartamento. Tá. Então, deu um rompimento da tubulação, e aí essa água, a gente deu exemplo que gerou danos ao condomínio a terceiro, porém tem os danos ao meu próprio apartamento. Então, aí é o meu piso, meus móveis, então vai estar coberta a cobertura de alagamento e inundação. Tá, perfeito. Porque assim, deixar bem claro que o seguro só cobre aquilo que está contratado, né? Então, não tem assim, o meu seguro cobre. Não, cobre se estiver contratado. E importante também é saber essas verbas, né? Não adianta contratado 10 mil reais, 5 mil reais, né? E aí deu 50 mil a fumada. Aí vai perder, vai receber somente até o limite da indenização e depois não recebe mais, né? No seguro de carga, quando ele contrata, por exemplo, uma limpeza de pista, uma cobertura de avaria, no seguro do caminhão, quando troca para-brisa, tem uma franquia, né? Vou trocar, eu tenho a cobertura de vidros do meu carro, vai trocar o para-brisa, eu tenho que pagar um valorzinho que a gente chama de franquia. Participação do segurado no sinistro. Vai pagar uma franquia, né? No seguro residencial, temos franquia? Tem franquia, a maioria das companhias tem, uma ou outra, às vezes pode até isentar, fazer uma promoção, um produto especial de sem franquia, mas não tem almoço grátis, então quando faz isso agrava o preço, porque a gente fala no mercado segurador que quanto maior a franquia, menor o preço, e assim por diante, né? Quanto maior a franquia, menor o preço. No geral, as companhias cobram em torno de 10% de franquia, geralmente no incêndio não tem franquia. Na cobertura básica não? Não. Mas geralmente no dano elétrico, mais coberturas em torno de 10% de franquia com valor mínimo de R$500, então
Perfeito. Então é bem tranquilo em relação a isso. Perfeito. Eu não tenho a escritura do meu imóvel. Consigo contratar o seguro residencial? Consegue, desde que comprove que você é o proprietário do bem. Não tem escritura, mas tem a propriedade de posse. Tem contrato, tem o contrato, sim, tem recibo de tem quitação. IPTU, cadeia de IPTU. De alguma forma, comprovar para a seguradora que quem é o proprietário do bem é você. Perfeito. Você é o proprietário mesmo. Perfeito. Eu gosto muito de falar das assistências do seguro residencial. Eu adoro, porque eu acho que as assistências, e aí tu me corrige se eu estiver errada, elas são a cereja do bolo. Eu não gosto de cereja, vou botar o morango. O morango do bolo, assim. Eu acho que corrobora com tudo aquilo de mais lindo, porque tu pode aproveitar sem estar sofrendo quando um sinistro pegou fogo, raio, enfim. Vamos falar de assistência? Vamos. A assistência são os benefícios imediatos que você pode usar a qualquer momento, né? Você não precisa esperar um momento ruim, por exemplo, um incêndio, para poder acionar seu seguro. Então, a assistência está disponível para todos os segurados diariamente, né? Então, bem importante que se você for contratar um seguro residencial, você fale com o seu corretor e peça para ele que você quer que ele apresente os planos de assistência. Então, desde os planos mais simples que englobam eletricista, encanador, um chaveiro, até os planos mais completos, que tem a conceito linha branca, então conceito de máquina lavar, de refrigerador, por exemplo, conceito de linha marrom, que daí é linha televisão, home theater. Então, outras assistências vamos pensar aqui. Podia ter colocado essa linha marrom, linha aço inox, assim, né? Pra ficar mais chique, né? Que linha marrom ficou horrível, né? Mais Bota linha aço inox, aço escovado, um negócio assim, né? Pra gente entender, fazer a associação. Eu gosto muito, eu gosto dessa parte de chaveiro. Já usei chaveiro, né? Assim, sim. A mulher acaba dando uma esquecida, né? Sair, batia Quebra a porta. a chave. E não, nem sei onde que tá a chave. Até hoje nunca mais achei. Uhum. E assim, é bacana a gente falar que é pra abrir a porta que abre o apartamento, né, Sim, gente? Assim, a porta principal. A porta principal, de entrada. Já usei pra conserto de máquina de lavar roupa. Usei, bem boa. Não, tu não paga a mão de obra, mas se tiver alguma peça, você paga, né? A peça paga. sim. Mas tem algumas seguradoras que, inclusive, elas têm um valor pra De peça, que sim. eu achei fantástico. Sim. Tem algumas seguradoras que tem uma verba ali, 200, 300 reais também de inclusão de peças. E achei bem importante também agora no verão, agora ar-condicionado também, né? Ar-condicionado agora o pessoal vai ligar, vai esquentar e vai ver que o ar-condicionado não funciona. Não esquenta, não esquenta, gela. Não gela. E aí tem que chamar o pessoal, então chama o pessoal da assistência do seguro que vai lá também e faz o reparo do ar-condicionado. Né? Então, aí tem vários, por exemplo, tem hoje, o pessoal tem pet, tem seu bichinho de estimação. Virou uma onda, né? Agora tem assistência pet em todos os seguros. O Brasil, se não me engano, é o segundo ou terceiro país no mundo com maior população pet. Não lembro quantos milhões de Muitos. Eu tinha, se não tem mais. Então hoje oferece, por exemplo, consulta médica pro pet e também funeral pet, né? Então, para quem tem seu pet hoje, pensa assim, às vezes se preocupa quando o pet tá mal ali, tá no capa da gaita, já no final da vida, e começa a se preocupar: o que eu vou fazer? O que eu faço com esse cusco agora? O que eu vou fazer? Jogar no lixo? Não vou, né? Aí pensa fazer alguma coisa digna, né? Então, muitas companhias oferecem hoje o funeral, a cremação, o funeral pet, que é bem legal mesmo. Legal. Deixa eu te perguntar. A pessoa contratou o seguro residencial e aí ela te liga. Ela liga pro corretor? Como que ela aciona essa assistência? Como que funciona? Vamos para a parte prática do seguro. Contratei o seguro. Quando que eu posso começar a usar a assistência? Algumas companhias têm ali uma carência de 30 dias, né? Para evitar o cara acionar hoje, contratar o seguro hoje, porque como ele contrata o seguro, ele geralmente já tá cobertura, né? Então mesmo sem ter pago nada, já tá com uma cobertura provisória, e nessa cobertura provisória ele já tem direito a algumas assistências, né? Então para evitar a fraude, as companhias agora, algumas delas estão numa carência de 30 dias, então pro cara não, por exemplo, estragou minha máquina de lavar ontem, eu contrato o seguro hoje e chamo amanhã o cara para arrumar e depois cancelo o seguro. Então, para evitar isso, as companhias
estão oferecendo estão cobrando uma carência aí para evitar um tipo de fraude em relação a isso. Entendi, perfeito. Deixa eu te perguntar, quando a gente fala dessa carência, contratei o meu seguro, tenho 30 dias para começar a usar, mas aciono como? Direto na seguradora? Direto com o corretor? Chamo quem? Então, boa parte dos meus clientes eu abro isso para eles, né, de me auxiliarem, me contatarem, né, pra gente fazer a solicitação. Agora, graças a Deus, como a demanda tem aumentado muito, a carteira tá aumentando muito, tá complicado ficar atendendo todo mundo em relação a isso. Então a gente está ensinando os clientes a fazer atendimento, solicitar o atendimento de assistência. Né? Sinistro não, sinistro eu gosto que os clientes me contactem, me liguem, me informem, que eu vou fazer todo o processo, vou mostrar o nosso diferencial, que na realidade é na hora que a gente entrega o sinistro, né? Então, eu acho que vender é muito fácil, muita gente vende, ter banco bem vende, mas na hora que o cliente precisa, na hora do sinistro, é a hora que a gente realmente entrega o que a gente vende. Perfeito. Né? Então, eu falo para os clientes me contactar. Então, na questão da assistência, hoje, boa parte das companhias tem aplicativo. Então, hoje consegue chamar pelo aplicativo consegue o prestador. Até acompanhar o prestador, né? Onde ele tá, que horas vai chegar. Eu acho assim, é incrível. Consegue. Hoje a tecnologia facilita muito isso. Sim. Então, a gente está ensinando os clientes a criando essa cultura de ele ter o aplicativo e poder acionar os seguros ali pelo próprio aplicativo. Uhum. Vamos falar de sinistro? Vamos. O que não fazer na hora de um sinistro? Quando eu pergunto isso, porque assim, quer ver, ó? Por exemplo, no meu ramo, né? Seguro de carga. Então, por exemplo, o transportador, ele sabe que ele precisa emitir o conhecimento de frete, ele tem que fazer a averbação, fazer o manifesto eletrônico antes do começo da viagem. E ele sabe também, pelo menos os meus clientes, que se acontecer o sinistro, ele não pode cancelar o conhecimento de frete. Tá? Entre outras coisas que ele não pode fazer. Tive um sinistro. O que eu não posso fazer? Porque se eu fizer, eu corro um maior risco de não receber a indenização da seguradora. Eu acho que o principal é você não acionar a seguradora, não informar a seguradora do sinistro, reparar, fazer o dano dos bens afetados e depois querer cobrar a companhia, né? Então, isso é considerado um reparo à revelia e a companhia Fiz do pode... jeito que eu quis. Não informei a seguradora, tipo, mal e mal bati uma foto, coisa assim, ou nem isso às vezes, e depois de tudo reparado eu vou lá informar a seguradora que aconteceu o problema e tá aqui a nota pra cobrar. Tá aqui a nota, paga. Entendeu? Da companhia, a maioria das vezes vai negar, né? Porque foi um reparo à revelia. Então, assim, na hora do sinistro, primeiro pegou fogo. Primeiro se chama um bombeiro e depois se informa a seguradora. Isso. Entendeu? Liga pro corretor. Já aconteceu o caso de ligar pro corretor antes do bombeiro. Sério? Já me ligaram antes do bombeiro. O Vitor tá pegando fogo aqui, tá? Tu já ligou pro bombeiro? Eu acho que já. Acho que já, Acho que já não, bombeiro. Lhe confirma se ligaram pro bombeiro. Meu Deus. Aí depois eu vou aí. Aí depois me chama. Depois eu vejo o que a gente vai fazer. Eu tenho um vídeo, cara. Tenho um vídeo gravado assim, eu dentro de incêndios, assim, de segurado. Eu tenho um tênis meu que tá meio... chamuscado. Deu uma derretida no lateral, assim, do tênis, porque eu tava pisando nos destroços do incêndio, assim, Foi... e quente, assim, bem quente. Eu tenho alguns vídeos gravados aí que até vou usar agora num produto que eu tô lançando agora, estamos lançando agora esse mês aí, bem legal. A gente vai falar também desse produto. Fala pra gente, então, procedimento em caso de sinistro. Se for fogo, chama o bombeiro. Ponto. Sim. Tira foto, registra. Sim, quanto maior número de registros, importantíssimo, né? Sem colocar a vida em risco, tá, gente? Se for fogo, de longe, vamos orientar. Eu acho que todas as atitudes para minimizar o prejuízo, reduzir o prejuízo são bem-vindas, né? Uhum. São pertinentes. Então, tô começando um incêndio, alguma coisa, um sinistro, preciso quebrar uma porta, quebra a porta, não tem problema nenhum, que depois vai ser reparado pela seguradora, porque na intenção de minimizar os prejuízos, os riscos, aí houve essa ação e é totalmente válida, né? Perfeito. Principais motivos para que uma seguradora não pague a indenização de um seguro residencial? Principais motivos. Má fé, certeza, não paga. Houve má fé do segurado, entendeu? Claro que para você comprovar má fé é muito difícil.
muito difícil. Mas tem umas Mafé que são Mafé com força. Mas no teu ramo eu acho que é até mais claro, né? No nosso... Ah, não, mas tem incêndio criminoso, né? Sim, Bombeiro mas pra descobre, provar... né, cara? Mas pra provar é bem complicado. Claro que um laudo pericial ali pode dar, entendeu? Mas aí até provar que quem fez o incêndio que causou foi o próprio segurado, já é... Aí vai longe. É o departamento, né? Porque pode chegar lá e dizer, o incêndio começou alguém pegando um isqueiro e queimando aqui, um ponto X. Entendi. Né? Mas aí, quem é que fez isso? Não sei, não vi. Né? Porque se não fosse, se for um terceiro, aí é criminoso, tá coberto. Né? E aí, mas até provar que é o próprio segurado fazendo isso... Vai longe. E falando que, na realidade, todos nós pagamos seguro, a gente paga um bom percentual do nosso seguro em todos os ramos por fraude, né? Então, o Brasil é um dos países que mais tem fraude no seguro, infelizmente. Uma cultura da fraude aí gigantesca. Eu acho que no teu ramo transportador... A cultura do jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Eu ainda acho que no teu ramo de transporte isso é gigantesco isso. Quanto cara deve estar passando reto passando reto aí nas curvas aí pra dar uns PT de carga de caminhando e tudo aí, pra dar uma resetada na vida, né? Mas acontece bastante, tá? Então, todos os ramos, acho que automóvel, tudo, muita fraude. E assim, o mercado não... As seguradoras não tem prejuízo, né? Então... elas cobram de alguém, cobram de nós, né? Então, nós somos todos, além de intermediadores do mercado de seguradoras, também consumimos, né? Devo ter aí uns 5 ou 6 seguros hoje ativos, então também pago como todos nós pagamos, né? Todo mundo vai pagar essa conta. E na adimplência? Tô com meu seguro em atraso. Pago, né? E depois recebo ou não? Cancela? A maioria das vezes nega. Paga. A partir do momento, mesmo que você esteja assim, vamos lá, existe uma coisa da realidade do segurez, outra da questão jurídica, né? Da questão do segurez, se a gente fala a nossa linguagem, as seguradoras falam que se você tem uma pólice ativa e você está com uma parcela atrasada, ela pode negar. A companhia diz assim, eu nego, né? Algumas negam, outras não, vai muito da parte comercial também, né? Vai muito do corretor. Acho que nessa hora o corretor é fundamental. O relacionamento que o corretor tem com a companhia seguradora. Eu já reverti casos assim. Eu já reverti por causa da questão da Lojacor, né? Nós temos, imagina, hoje mais de R$1 bilhão por ano de faturamento, de venda. Então, já reverti casos assim, de inadimplência e coisa assim, até de não ter cobertura técnica e a gente conseguir comercialmente reverter. Mas isso é exceção. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, Victor, sobre as exceções. Porque a gente tem que tomar cuidado, assim, existem regras. E as regras, elas precisam ser cumpridas. Pode acontecer que em algum momento, numa negociação, numa conversa, num ajuste, consiga, então, fazer com que pague essa indenização. Mas, via de regra, segue a regra. Se tá a parcela atrasada, a companhia pode negar. Aí depois, claro que depois a pessoa tem o direito de uma ação judicial, pode ser que reverta, né? A gente sabe que juiz tem aquela regra, né? Ninguém sabe de onde vem. Não, nunca. Não sabe o que vem, né? Então... mas então, para não ter risco em relação a isso, é importante deixar eu sempre falo para os clientes, cara, não põe no boleto, põe no débito em conta, põe no cartão de crédito, né? Então hoje no cartão de crédito outras companhias, boa parte usa recorrência, então não usa tudo limite, né? Então falando em seguro residencial é muito barato, então às vezes paga à vista, paga em 2 vezes ou 3 vezes, né? E para não ter nenhum tipo de problema. Eu ia te perguntar se seguro residencial é caro, você acabou de dizer que seguro é muito barato, então tá respondida a minha pergunta. Muito barato. Hoje um seguro residencial de apartamento aí na faixa de R$450, R$400 por ano, né? E seguro de casa aí 800, 900, depende da casa, né? Depende das coberturas, mas é muito barato, né? Muito barato e como a gente falou ali antes, é só acionar as assistências, usar 2, 3 assistências por ano que já saiu de graça. Com certeza. Já se pagou, né? Victor, estamos nos aproximando do fim. Foi muito bom nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica mais umas 3 horas. Tem conversa fácil. Se tivesse uma cervejinha, então nós íamos longe. Mas fica tranquilo que ano que vem tá chegando, teremos. Então tá. Vamos falar
de Meu Lar Seguro? Meu Lar Seguro. Então, Meu Lar Seguro é um produto que a gente está lançando agora, tá? Começou esse mês de dezembro agora. É um seguro... o Meu Lar Seguro é um produto meu, né? Criado por mim, patenteado por mim. Então tá aqui, acho que a pessoa não vai conseguir ver, mas... Naquela câmera lá. Naquela câmera, então. Não vai conseguir enxergar, mas dá uma ideia. Tá, Kleber, você consegue aproximar lá da câmera, fazendo um favor? Deixa eu ver se o Kleber consegue dar um zoom aqui, ó. Vamos ver. Kleber aqui, é ó. Peraí. Aí. Tá enxergando, Victor? Acho que... Aí. Aham, perfeito. Esse é o Meu Lar Seguro. É um produto meu, da Vibe Corretora de Seguros, exclusivo da Porto Seguro com a Winker, né? Então, a Winker hoje é a maior administradora de... Obrigado, Kleber. Obrigada, Kleber. A Winker hoje é a maior administradora a empresa, a maior app de administrador de condomínio do Brasil. E a gente já um projeto de quase 4 anos trabalhando aí, teve 3 trocas de companhias, até nós chegarmos na Porto Seguro, que é realmente a companhia que tem o melhor custo-benefício hoje. Então todos os prestadores são próprios, exclusivos da Porto. Então a gente sabe quem é o prestador que está aí na casa do cliente, né? Sabe quem é então a gente está lançando o Meu Lar Seguro aí agora para todos os apartamentos do Brasil. São 1.300.000 hoje que usam o app da Winker. Então, um produto diferenciado, com preço diferenciado, pacotes diferenciados. Entra pelo aplicativo e contrata o seguro residencial? Sim. Como que funciona? Sim, algumas regiões do país a gente está começando agora o trabalho. Então, no próprio aplicativo, eu vou te mostrar para ti, você não conhece aqui, o pessoal não vai ver no próprio aplicativo aqui no início, entrando aqui da Winker, vai ter aí aqui tá a opção de seguro. Então entra ali e contrata qual é a opção que queira, né? Então, legal. Planos a partir de R$ 39,90 por mês. Então, chaveiro, eletricista, encarador, desentupimento, consertinha branca, tudo exclusivo da Porto Seguro. E é um produto diferenciado do mercado aí. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É o projeto da minha vida. Um deles, né? Mas hoje é o meu filhote. Teu novo filhote. Meu novo filhote. Perfeito. Victor, muitíssimo obrigada. O pessoal quiser entrar em contato contigo, qual que é o Instagram? Victor Ivaniski. Então, @Victor Ivaniski. Ou então Vibe Seguros Brasil. Perfeito. Brasil, porque já tinha um Vibe Seguros antes, acho que era na Colômbia, aí não consegui botar só. Aí você já botou um Brasil. Então, Vibe Seguros Brasil. Pode me seguir lá e eu fico à disposição para qualquer ramo de seguro que venha precisar. Menos transportador, que não é minha praia, e daí eu passo pra Maria. Isso. Entendeu? Porque não dá pra ser bom em tudo, né? A gente tem que ter alguns focos, né? A gente tem que ter a nossa especialidade. Então, mas eu fico à disposição para bater um papo. Agradeço pela oportunidade, é uma honra estar com você aqui. Sou seu fã. Obrigada. Te desejo muito sucesso e conte comigo sempre. Victor, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Espero que você tenha conseguido falar para as pessoas um pouquinho mais sobre seguro residencial e dividir esse monte de conhecimento que você tem aí. Obrigada, tá? Obrigado mesmo. Pessoas, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Quer sugerir alguma pauta? Quer bater um papo comigo? @Maria do Seguro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.